A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje continuamos estudando o livro de 1 Timóteo. Estamos estudando o capítulo 3. Mas antes de tudo, vamos orar ao Senhor. Amém? Colocá-lo sempre à frente de tudo que fazemos em nossas vidas. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, santo é o teu nome, ó Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo novamente estarmos estudando a Tua Palavra juntos, Pai, nesse momento. Só esteja ministrando nos nossos corações, Pai, nos trazendo entendimento, Pai, necessário para aprendermos mais de Ti, Pai, e pormos em prática em nossas vidas, Pai, para que possamos experimentar o quão bom e agradável é a vontade do Senhor, Pai Deus. Ó Deus amado, Pai querido, abençoe cada irmão que está assistindo esse vídeo, ministra o coração dele, abra a mente, abra o coração, Pai, que possa estar apto a receber da Tua palavra, Senhor, e que o homem seja apenas um instrumento de Tuas mãos, Pai, usado para a honra e glória do Teu nome. Receba nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, vamos ler 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, que nos diz assim: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Vamos entender que bispo é o mesmo que presbítero, tá? Então, o presbítero, ele deve ser um cristão maduro já na fé, com experiência, com conhecimento da palavra. Quem deseja isso está desejando uma ótima coisa, algo muito bom. O bispo, ele tem uma grande responsabilidade. O presbítero, ele tem essa grande responsabilidade de que ele tem que cuidar da vida espiritual da igreja, cuidar da vida espiritual dos irmãos. Ele tem que ter esse zelo, essa é uma grande responsabilidade. O cristão, a igreja em si, ela sabe instintivamente quem são os seus presbíteros. Como isso? Através do testemunho deles, através do respeito por Deus que eles demonstram ter. E nós vemos que aqui nesse apanhado aqui na carta de Timóteo, no terceiro capítulo, que eles demonstram qualificações, pré-requisitos, né, que são notórios para todos. E esses pré-requisitos se dividem em 4 grupos. Dividem em caráter pessoal, em testemunho em casa, aptidão para ensinar e ter certa experiência. São esses 4 grupos, digamos assim, de pré-requisitos que deve ter o bispo, ou, como falei, presbítero. Então ele deve ser o quê? Irrepreensível. Irrepreensível como? Claro que todos nós pecamos, mas ele tem que ter uma boa reputação. Ser um homem temente a Deus. Quando peca, pede perdão a Deus. Está sempre em ligação com Deus. Sempre buscando a face do Senhor. Ele tem que ser esposo de uma só mulher. Então tem que ter uma vida conjugal reta. Tá? Ele tem que ser vigilante. Tem que ser o quê? Vigilante, moderado. Né? Tem que ser sóbrio. Sóbrio o quê? Tem que ter prudência no que ele faz, nas suas atitudes. Tem que ser honesto. Tem que ser hospitaleiro. Nessa época aqui, quando a gente fala hospitaleiro, que as pessoas recebiam os irmãos em suas casas, né? Aquele que estava vindo de viagem, ele ia hospedar a sua casa. Isso não se aplica tanto hoje em dia, mas o hospitaleiro que é o quê? Também é receber com amor. Receber aqueles que estão chegando à igreja com amor, aqueles que estão chegando à congregação, recebê-los com amor, com atenção, com carinho. Tem que ser apto a ensinar a palavra. Tem que ser conhecedor da palavra e estar apto a ensinar. Não pode ser dada bebida, né? Não pode ser violento. Tem que ser uma pessoa pacífica, uma pessoa calma, uma pessoa que leva a paz. Tá? E não pode ser apegado ao dinheiro. Como fala aqui, não pode ser cobiçoso de torpe ganância, não pode ser apegado ao dinheiro, ter amor ao dinheiro.
Amém? Vamos ao 4, que nos diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? O trabalho do bispo é muito importante, muito, trabalho na obra, mas ele não pode se tornar o quê? Um motivo para negligenciar a família. Isso acontece muito. Por conta da obra da igreja, a família é geralmente negligenciada. É claro que quando um bispo, um presbítero, um pastor, ele está ali à frente de um trabalho, a família toma um trabalho junto. Não é só o marido, a esposa vai junto, os filhos vão juntos, sim, mas a família não pode ser negligenciada, como acontece em alguns casos. Porque a liderança, amados, começa em casa. A boa administração desse grupo, que é o primeiro ministério, desse ministério, que é o primeiro ministério na vida desse presbítero. O primeiro ministério dele é a família dele. Amém? Então a família não pode ser negligenciada, de forma alguma. E também tem que entender, se alguém não conseguir administrar em uma esfera menor, que é a família, uma esfera onde ele conhece todos profundamente, são seus familiares, e que provavelmente ele é o mais velho, se ele não consegue administrar nessa esfera menor, ele não vai estar qualificado para administrar numa esfera maior, que é a igreja, onde existem uma diversidade de personalidades, de temperamentos, né? De características, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, jovens, pessoas da mesma idade. Então, é um grande número de diversidades que, se ele não consegue administrar uma esfera menor, essa esfera bem maior ele nem vai ter condição de administrar. Então é isso que está falando aqui a palavra. Se ele for um bom administrador da sua família, ele vai estar apto a administrar também a igreja, a congregação onde ele se encontra. Amém? Então vamos adiante, vamos no 6, que nos fala assim: não neófito, para que soberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Não neófito está se referindo a uma pessoa recém-convertida. Tá? Então, o presbítero, o bispo, ele não deve ser uma pessoa recém-convertida ou alguém imaturo na fé. Porque o bispo precisa ter experiência e entendimento da palavra. Entendimento da fé cristã. Tá? Alguém ainda imaturo na palavra de Deus, ainda imaturo na caminhada, pode ser levado pelo orgulho, cair no orgulho, cair na soberba, por estar numa posição de liderança. Ele pode cair nesse erro, e esse vem a ser o erro que teve Satanás, que ele almejou uma posição maior por orgulho, por soberba. Ele almejou a posição de Deus e por isso ele foi rebaixado. O orgulho, a soberba, a ganância de Satanás o levou à queda. E a pessoa que está ali com pouco conhecimento, recém-convertido, ele tem uma facilidade de cair nessa armadilha. Né? E também ele deve ter o seu testemunho, não só um bom testemunho na igreja, mas também dos que estão fora da igreja. Tá? Ele tem que ser respeitado por todas as pessoas. Ele não pode ter um reconhecimento entre os irmãos, mas os que estão de fora, os que não são da fé, não têm respeito por aquela pessoa. Ele tem que ser respeitado. Tem uma posição respeitosa dentro da igreja, sim, mas muito mais até que os que estão de fora. E a diferença do testemunho desse presbítero, desse bispo, até para que outras pessoas sejam alcançadas, né? Os que estão fora da fé sejam alcançados pela graça de Jesus, através do testemunho desse presbítero, essa liderança. Melhor, ele tem que entender, essa liderança, ele é um líder. Amém? Então vamos adiante aqui no versículo 8. Nos diz assim: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre,
não dado a muitos vinhos, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Então, o diácono, ele tem que entender que o diácono significa aquele que serve, tá? Normalmente, eles cuidam dos assuntos temporais, das coisas materiais dentro da igreja, da congregação, enquanto que o bispo, o presbítero, ele cuida do lado espiritual. Amém? As qualificações do diácono são muito parecidas com as qualificações do presbítero, tendo algumas diferenças, né? Por exemplo, ele não tem a necessidade, não é necessário ter aptidão para ensinar. Mas, é claro, se ele tiver aptidão para ensinar, melhor ainda, glória a Deus, né? Mas aqui não é um pré-requisito ele ter aptidão para ensinar. Ele tem que ser honesto, tá? Tem que ser respeitoso, respeitável, né? E tem que ser uma pessoa consistente, uma pessoa de uma só palavra, tá? Não pode ter língua dobra, tem que ter só uma palavra. Sim, sim, não, não. Tem que ser uma pessoa consistente. Não pode ser chegada a bebida alcoólica e não ser cobiçoso, né? Não ser ganancioso. Até que isso pode se tornar se ele for cobiçoso e ganancioso, pode se tornar uma grande armadilha, uma pedra de tropeço para ele, porque geralmente uma função que é dada ao diácono é a tesouraria. Então, se ele for uma pessoa gananciosa, uma pessoa cobiçosa, isso se torna um laço na vida dele. Então vamos adiante. O 10 fala assim: e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Isso significa que eles devem ser observados, né? Por algum tempo, e aos poucos eles vão ganhando experiência, vão provando serem de confiança, né? Serem fiéis na obra do Senhor. Então eles vão a partir disso eles vão ganhando novas responsabilidades maiores. Amém? É como subir uma escada. Ele vai observar naquela posição, naquele serviço, poxa, ele é fiel, ele é correto, é responsável. Aí mais atribuições vão sendo dadas a ele. Tá? Alguns exemplos de serviço do diácono por exemplo, como eu falei, a tesouraria, ele se tornar um tesoureiro, ele se tornar um secretário da igreja, ele ser um recepcionista da igreja, que recebe os irmãos, recebe as pessoas que estão visitando, e por aí vai. Amém? Então vamos adiante, vamos agora para o versículo 11, que nos fala assim: da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Esse versículo aqui, ele pode estar se referindo às esposas dos diáconos, ou se referindo propriamente às diaconisas, tá? Porque já existia diaconisas na igreja primitiva. O exemplo que eu posso dar é de Febe, está lá em Romanos 16, versículo 1 e versículo 2, tá? Que ela era diaconisa. Tá? Então, mas, independente de se aqui for se referindo à esposa do diácono ou às diaconisas, elas têm que ter a mesma postura, o quê? Serem honestas, sóbrias, tá? Não maldizentes. Não maldizentes o quê? Não dadas a fofocas, a fuxicos, a murmurinhos, né? Que pode vir a se tornar algo a ferir a reputação de alguém, a ferir a honra de alguém. Tá? Então, elas não podem ser levadas por esse tipo de atitude, tipo de ação. Elas devem ter autocontrole, né? Ter compostura, né? Elas têm que ser fiéis na fé, demonstrarem essa fidelidade delas em relação à fé cristã, e com isso também se tornam merecedoras de confiança. Se tornam mulheres merecedoras de confiança. Amém? Vamos para o 12, que nos diz assim: os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos em suas próprias casas. Para os que servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Da mesma forma que os presbíteros, o diácono também deve o quê? Não deve ter nenhuma reprovação conjugal.
homem de uma só mulher, homem de uma só mulher, aprovado no seu âmbito familiar. Que também ele deve dirigir bem a sua família, né? Criar seus filhos em obediência. O mesmo pré-requisito que foi dos presbíteros. E aqueles que forem bons diáconos, eles vão estar numa boa posição e adquirirão uma posição ainda maior. Tá? Como foi o caso, por exemplo, do Estevão e do Filipe. Eles lá em Atos 6,5, eles foram nomeados diáconos para quê? Para distribuírem dinheiro para as viúvas, né? Ajudar as viúvas, cuidarem das viúvas. E mais à frente, eles avançam, eles se tornam o quê? Evangelistas. Né? Filipe, tem um exemplo, Filipe foi evangelista, ele evangelizou o eunuco etíope. E o Estevão, por levar a palavra, por pregar a palavra, e por dar o testemunho dele diante das lideranças, foi o quê? Acarretou que ele foi levado, foi assassinado, foi levado para o martírio, foi martirizado, né? Que vem a ser Estevão, o primeiro mártir cristão. Então a gente vê que o diácono está fazendo o serviço dele bem feito, ele vai galgando outras posições. Amém? A gente não para na obra cristã. Ele não pode ficar estagnado. Ele tem que estar sempre evoluindo. O Espírito Santo, ele faz esse trabalho na vida do cristão. Aquele que se predispõe a trabalhar, aquele que se dá ao Senhor, sempre vai evoluir, crescer espiritualmente. Amém? Então vamos adiante aqui no 14, que nos fala assim: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Paulo esperava em breve estar junto com Timóteo, mas ele sabia da possibilidade de demorar ou até de nunca chegar a estar junto com Timóteo. Tá? Então, por conta disso, ele escreveu essa carta para que todos saibam como se portarem dentro da casa de Deus, dentro da família de Deus. Que é a igreja, que a igreja está destinada à defesa e ao respaldo da verdade de Deus. Tá? O que é essa verdade de Deus? É um mistério da piedade, um mistério da misericórdia, que antes era desconhecido, mas agora se faz conhecido através de quê? Da encarnação, da morte, da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus. Aqui se fez conhecida a piedade, se fez conhecido o mistério da salvação, da misericórdia de Deus. E dessa forma Deus se faz conhecer, através de quê? Através desse mistério, através de Jesus Cristo. Deus se faz conhecido de todos, de todo mundo. E dessa aceitação, aceitar Jesus como o Salvador, aceitar a sua encarnação, a sua morte, ressurreição e ascensão, se manifesta a piedade, a misericórdia de Deus, tá? Se manifesta através de Jesus Cristo para todos. Esse é o mistério da piedade. Amém? Que Deus abençoe vocês, amados. Dê uma semana de paz, semana de alegria, uma semana firme na rocha, que possamos crescer cada vez mais na presença do Senhor, estarmos cada vez mais sintonizados com Cristo. Amém? Sintonizados uns com os outros também. Certo? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que aqui foi realizado. Obrigado pelo teu amor e misericórdia para conosco, Pai. Não somos merecedores, Pai. Não somos merecedores, mas agradecemos por tua misericórdia em nossas vidas. Perdoe nossas falhas, perdoe nossos pecados, Pai. Perdoe-nos, Pai. Perdoe nossas fraquezas, nossas debilidades, Pai. Capacite-nos, Pai, a andarmos de maneira reta, íntegra, de acordo com o que é agradável a Ti, caminharmos por suas veredas, Pai. Carregarmos nossa cruz seguindo Jesus.
Muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Dê uma semana de paz a cada um. Abençoe a vida de cada irmão que está assistindo esse vídeo. Abençoe a sua casa, a sua família, Pai. Que eles sejam instrumentos do Senhor, sejam colunas fortes em sua família, em sociedade, Pai. Sejam reflexos de Cristo, Pai. E que possam, através do testemunho deles, atrair mais e mais pessoas para o Senhor. Mas para as pessoas conheçam Jesus Cristo e, consequentemente, conheçam ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado a Deus, muito obrigado, Senhor. Receba essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Até semana que vem. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Shalom.